A simples verdade é que você precisa se envolver com o que Deus disse a você. Perguntei-me ao longo dos anos por que algumas pessoas fazem a diferença e outras não. Finalmente percebi que a diferença entre pessoas que fazem algo e pessoas que não fazem é que as pessoas que fazem realmente fazem algo. Elas não dão desculpas, não dizem isso é muito baixo para mim. Ao contrário, posicionam-se de acordo com o que Deus disse e avançam. Medo do fracasso é algo forte. Por algum motivo, achamos que o fracasso é o pior que pode nos acontecer e, portanto, configuramos-nos para nunca falhar. Achamos que não vamos aguentar se nos programarmos para algo e não der certo. Eu tenho o sonho de começar um movimento de oração em minha cidade, mas e se eu fizer uma reunião de oração e não aparecer ninguém? Acho que não vou aguentar, seria muita vergonha. Então não fazemos nada e perdemos o que Deus tinha para nós. Na parábola dos talentos, Jesus compara 3 servos que haviam recebido de seu senhor algum dinheiro para administrar. 2 dos servos investiram o dinheiro, mas um deles o enterrou. Quando o senhor pergunta por que ele não havia investido como os outros servos, sua resposta foi, porque tive medo. Mateus 25:25. Como o senhor respondeu? Ele não ficou feliz. Ele não havia perdido seu dinheiro, mas descobriu que o medo do servo o tornava inútil. Ele demitiu o servo e entregou o dinheiro a outro que estava disposto a usar o que havia recebido, mesmo correndo o risco de perder. A mensagem desta parábola é a de que programar nossas vidas para não fracassar é, na verdade, um fracasso. A única forma que podemos realmente falhar em sermos filhos e filhas de Deus é recusando-nos a usar aquilo que Ele nos entregou. Quando nos arriscamos a usar o que Ele nos entregou ou pediu-nos para fazer, obtemos sucesso, mesmo quando não vemos os resultados que queríamos, pois agimos como verdadeiros filhos e filhas que creem naquilo que o Pai disse. Meu pastor me falou, a diferença entre homens e mulheres de Deus que impactam o mundo e os que não impactam é que aqueles que impactam não têm medo de falhar por Deus. Vá atrás das coisas que Deus falou a você, mesmo que seja assustador. Não deixe que o medo paralise por meio daquilo que Deus disse a você. Você não é tão frágil quanto imagina. As coisas podem não acontecer exatamente como você planejou, mas você estará indo em frente, recusando-se a ficar neutro ao que Deus falou em seu coração. Você está sendo um verdadeiro filho e filha de seu Pai, e não há sucesso maior que esse. Raízes de intimidade. Para que Deus o prepare para carregar o peso do fruto duradouro, ele precisa estabelecer suas raízes em intimidade com ele. Ele precisa plantar você onde ele consiga sua total atenção, incendiar seu amor por ele até que se torne sua principal motivação, falar com você sobre seu chamado e guiá-lo a gerar essas palavras. E este solo é o da intimidade. Se você quiser que suas raízes de confiança e crescimento verdadeiro se aprofundem e fortaleçam-se, você deve, assim como Davi e Jesus, estabelecer um estilo de vida no secreto, em meio ao processo de Deus. Solo 2. Serviço. Capítulo 9. Um casamento improvável. Aimeleque respondeu ao rei, quem dentre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão de sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa? 1 Samuel 22:14. Juntamente com o preparo de Davi no solo da intimidade para assumir o trono, Deus o preparou no solo do serviço. Depois de ser ungido por Samuel, Davi continuou servindo na casa de seu pai, cuidando das ovelhas e levando comida aos seus irmãos na frente de batalha, mas também foi chamado por Saul para ser seu ministro de louvor pessoal e escudeiro, ver 1 Samuel 16:14-23. Davi não aceitou essa posição de servo de Saul simplesmente para que fosse um trampolim para o trono. Ele manteve uma atitude humilde de servo, mesmo quando Saul se voltou contra ele. Ele sacrificou todas as oportunidades de agarrar aquilo que Deus o havia prometido, escolhendo honrar e servir a um homem que, por várias vezes, havia tentado tirar sua vida. A escolha de Davi de servir ao homem no poder, no lugar de opor-se a ele, foi um elemento crítico em seu sistema de raízes. Não foi somente uma expressão incrível de confiança em Deus, um comprometimento em deixar que Deus cumprisse a palavra em sua vida a seu modo e tempo, como também revela que Davi entendia algo sobre o que significava ser um ungido do Senhor. Ao contrário de Saul, Davi reconheceu que essa posição de poder era, na verdade, uma posição de grande responsabilidade e prestação de contas. Era uma posição de serviço, e assim Davi se prepara para este grande cargo público, servindo juntamente àquele que criou o cargo e àquele que o ocupava. A escola de identidade de Jesus. A escolha de Davi em abraçar o serviço como função digna de rei foi um prenúncio de Cristo, o verdadeiro e eterno rei servo.
Também é um modelo para nós, pois a Bíblia nos diz que não apenas seguimos a Jesus, mas estamos em Cristo. Colossenses 2, 9 e 10 diz: Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Estar em Cristo significa que compartilhamos sua identidade e posição, portanto, devemos aprender a nos conduzirmos pelo seu modo.